Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o nosso guia, o guia daqueles que nasceram dele. Quando o Espírito Santo gera uma pessoa, ele guia essa pessoa, ele dirige, ele orienta, até o ponto que a pessoa, se não concordar com ele, não obedecer à direção dele, então ela sai fora. Ela perde a comunhão com ele. Mas o Espírito Santo é o guia. Sem ele é impossível a gente seguir Jesus, manter-se na fé. É impossível. Porque é Ele quem nos dá a fé corajosa, audaciosa e a direção da vontade dele para que venhamos fazer aquilo que ele quer que seja feito. Agora, nós temos falado muito sobre o reino de Deus e o reino do mundo. E eu queria, eu peço que o Espírito Santo me ajude e ele venha lhes dar o entendimento que ele me tem dado e que às vezes eu não consigo passar. Eu sei o que ele tem feito, o que ele faz, mas nem sempre é simples passar para as pessoas aquilo que ele tem feito. Então, que ele venha iluminar todos nós para que possamos entender a sua palavra. Então, quando a gente lê Romanos capítulo 8, o capítulo inteiro de Romanos, a gente vê claramente a diferença entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Entre o reino daqueles que nasceram da carne e que são carne, e daqueles que nasceram do Espírito Santo, que fazem parte do reino de Deus. Então, se você ler direitinho, com carinho, com atenção, você vai descobrir que você vai se identificar com o reino de Deus ou o reino deste mundo. E não tem outra alternativa. Ou está no reino de Deus ou está no reino do mundo. E é bacana, muito bacana, que ali o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ensina que todos gemem neste mundo. Forte isso. Isso é muito forte. Eu estou rindo, mas não é para rir, não. Quando a gente geme é porque sofre. Ele diz assim: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está lá escrito, Romanos 8, 22. Então, quem está no reino do mundo geme. Quem está no reino de Deus aqui neste mundo geme também. Todos gememos. Isso está claríssimo no texto sagrado. Agora, a diferença, e isso é fundamental, a diferença é que quando a gente vive no reino deste mundo, quer dizer, a gente nasceu da carne, a gente nasceu da vontade do homem, a gente foi gerado na carne. Quando a gente vive inserido no reino deste mundo, a gente geme
sem esperança. É isso mesmo. Sem esperança. Não tem esperança do amanhã. E por não ter esperança do amanhã, quando a pessoa morre no reino do mundo, ela não tem quem possa consolá-la, confortá-la. Por que confortar os seus entes queridos? Porque partiu, se separou definitivamente daquela pessoa tão querida. Então a pessoa sente dores de parto. Quem está no reino do mundo, mas também quem está no reino de Deus, sente ou geme. Mas a diferença é que tem certeza, tem uma esperança convicta de que não vai para o lugar de tormento eterno, mas sabe para onde vai. Sabe, tem certeza para onde vai. Quando a pessoa vive no reino de Deus, ela é como o apóstolo Paulo mesmo diz, olha, para mim, o morrer é lucro. Quer dizer, para o apóstolo Paulo, que vivia inserido no reino de Deus, mas que gemia neste mundo, ele gemeu, mas para ele, o morrer era lucro. O lucro dele era morrer em Cristo Jesus, porque ele sabia para onde ia. Essa certeza, essa convicção, não é o homem que dá para a gente. É uma coisa pessoal, íntima, individual. Só quem está no reino de Deus tem essa convicção. Então, o que apavora os que vivem no reino do mundo, que estão no reino deste mundo, os que nasceram da carne e que são carne e que querem satisfazer os desejos da carne, essas pessoas, coitadas, não têm esperança nenhuma, zero. Então se agarram a religiões, às religiões, enfim, as filosofias desse mundo, tentando aplacar a dor insuportável de saber que um dia vai descer à sepultura e eles não sabem para onde vão. Existem muitas teorias, muitas religiosidades, muita religiosidade, mas eles não têm certeza para onde vão. Infelizmente, essa é a realidade, porque eles vivem no reino do mundo, o reino do pecado, o reino da morte. Mas, para aqueles que vivem inseridos no reino de Deus, existe uma diferença violenta, brutal, uma diferença enorme daqueles que não nasceram de Deus. Porque quem nasce de Deus, é da família de Deus. E aí está o reino de Deus. O reino de Deus, amiga e amigo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu digo, é a igreja espiritual, não é a igreja institucional. A igreja institucional é a igreja A, B, C, D, etc. Inclusive a igreja universal do reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, se o Espírito Santo não está em vós, se o Espírito de Deus não está, se não receber o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não é isso que ele fala?
Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Porque quem nasce no reino de Deus, na família de Deus, nasce de quem? De Deus, na pessoa do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo dá à luz essa pessoa e ela se torna uma cidadã do reino de Deus. Então, essa criatura que vive inserida no reino de Deus ainda está vivendo no corpo, nessa matéria, a matéria corruptível, a matéria barro. Só que dentro desse barro existe o ouro puro, puríssimo, que é o Espírito Santo. Então, quando essa pessoa vive neste mundo, ela geme, porque ela está no barro. Ela está dentro de um barro. Eu tenho o Espírito Santo. Mas, e quando a gente tem problema? E quando tem dor? E quando sente incômodo? É no corpo, não é? A alma sente no corpo, através do corpo, as dores. E a gente quer se ver livre dessas dores. Nós gememos. Nós gememos quando vemos um filho, uma filha, um ente querido, longe dos caminhos do Altíssimo, longe, separado do reino de Deus, vivendo no reino do mundo. Nós gememos. Sentimos a dor de parto. Puxa vida, fulano ainda não se converteu. A gente fala tanto, mas não se converteu. Beltrano. E vai tentar explicar isso. Vai tentar ajudar. Eles estão tão cegos, que não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, fique claro isso. A pessoa que está inserida no reino deste mundo, ela não nasceu do Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito Santo. Ela nasceu da carne. Em princípio, todos nós nascemos da carne, da vontade dos nossos pais. E às vezes sem a vontade deles. Nascemos da carne. Nascemos neste mundo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e acatamos, aceitamos, submetemos a essa palavra, queremos mesmo seguir e servir o Senhor Jesus, então o Espírito Santo vem e faz a obra dele. Ele nos faz nascer de novo. Aí nós nascemos no reino de Deus. Então, quando a Bíblia fala em família de Deus, está se referindo à igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, que é formada por aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Então, você pode ser, qualquer que seja a sua denominação evangélica, não importa. Se você nasceu da água e do Espírito Santo, você é minha irmã, é meu irmão, nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque temos o mesmo Pai, o mesmo Pai, e estamos no mesmo reino, o reino de Deus. Mas, fique certo disso, se você não nasceu ainda do Espírito Santo, você está no reino deste mundo. Você pode ser religiosa, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser caridosa, você pode ser uma pessoa boníssima. Mas se você não nasceu da água e do Espírito Santo, nada disso. Você continua vivendo no reino deste mundo. Então, você geme sem esperança. Por quê? Porque só quem nasce da água e do Espírito Santo tem esperança, tem certeza. Não é a esperança que se vê, não é esperança. A esperança
que a palavra de Deus fala é aquela certeza, aquela expectativa. É como o semeador, ele semeia e tem aquela expectativa, ele aguarda a semente brotar, morrer, brotar e multiplicar os seus frutos. Ele aguarda, o semeador aguarda que a semente venha a nascer. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela aguarda, ela tem esperança de um dia entrar no reino dos céus. Um dia ela vai entrar no reino dos céus. Aqui é o reino de Deus, quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos filhos de Deus, o reino de Deus, o reino dos filhos de Deus, o reino do Espírito Santo. Então, quem vive no reino de Deus, vive dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada, a igreja que não tem injustiça, a igreja que não existe inveja, cobiça, é uma igreja puríssima, santíssima. Essa é a igreja do Senhor Jesus, verdadeira igreja, que é o reino de Deus, que é o reino do Espírito Santo, ele que conduz a gente. Então, isso fique bem certo, fique bem claro para você. Quando a pessoa nasce no reino deste mundo, ela é carnal. Nasceu da carne, é carne. Nasceu do Espírito Santo, é espírito, é espiritual. Agora, tanto aqueles que vivem no reino deste mundo, quanto aqueles que vivem no reino de Deus, vão gemer. É o que diz o texto sagrado. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Romanos 8 e 22. Todos gememos. Mas eu repito, para que fique muito claro, bem claro, quem está no reino do mundo geme sem esperança do amanhã. Geme sem esperança de um dia descansar, entrar no gozo, no descanso do Altíssimo. Mas quem geme no reino de Deus, esse não. Esse diz o texto sagrado. Que bacana, que bacana, que bacana, que coisa gloriosa. Ele diz assim, o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz assim: para aqueles que estão gemendo, mas estão no reino de Deus. São filhos de Deus, nasceram do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, quer dizer, o próprio Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esta é a alegria quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Você tem visto aí pessoas falando, puxa, quando eu recebi o Espírito Santo, puxa, que alegria. Eu tenho problemas, eu tenho problema com isso, tenho problema com aquilo, mas nada. Os problemas que eu enfrento não são nada, porque agora eu sei, eu conheço o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Então, isso é porque o Espírito Santo testifica, confirma no espírito dela. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, quem é filho de Deus é herdeiro de Deus, co-herdeiro com o Senhor Jesus. Se é certo que com ele padecemos, é o gemido que nós
sofremos aqui no mundo, que Jesus sofreu, se é certo que com ele, com Jesus, padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Que coisa gloriosa! Sejamos glorificados. Quer dizer, há uma glória que espera por cada um de nós que nasceu no reino de Deus, que nasceu do Espírito Santo. Há uma glória. Uma glória. Eu não posso entender a grandeza dessa glória, nem posso falar porque isso eu só sei que está aqui escrito. Sejamos glorificados. O mundo, quem vive inserido no reino do mundo, quem é filho da carne, quer a glória desse mundo. Quer porque quer a glória desse mundo. Quer ser honrado, quer ter o seu nome falado. Enfim, o mundo busca a glória do mundo. Mas quem é do reino de Deus busca essa glória. Olha só, se é certo que com Jesus padecemos, para que também com ele, com Jesus, sejamos glorificados. Isso é para arrebentar. Você está entendendo, amiga e amigo? Você não está entendendo? É porque você não nasceu de Deus ainda. Desculpa ser tão franco, mas essa é a realidade, porque isso aqui está claro, claríssimo. E diz mais, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos o que orar, o que pedir a Deus. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemido, sabe o que é gemido inexprimíveis? Nem eu sei, minha filha. Eu não sei. Só é gemidos de Deus, que não se exprime, só Ele. Ele intercede por nós, o Espírito Santo. Romanos 8, 26. Aí, o apóstolo, o Espírito Santo, deu a ele essa palavra. Que diremos, pois, a estas coisas, e diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então isso aqui é um fato, é uma realidade. Se Deus é comigo, não importa, ou não importam os gemidos que eu sofro neste mundo. Nada disso. Não importa os gemidos que eu tenho na carne, no corpo físico, na matéria. O que importa é que se eu fui gerado por ele, então quem pode ser contra mim? Quem pode me matar? Quem pode tocar em mim? Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? O que é o amor de Cristo? É o Espírito Santo. Quem pode nos separar daquele que nos gerou? O Espírito Santo. Quem pode? Quem pode? Ninguém. Não há problema. Aí ele vem. Ele diz aqui assim, olha só, que bacana. Quem nos separará do amor de Cristo, quer dizer, do Espírito Santo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem? A tribulação pode nos separar do amor de Jesus, do Espírito Santo? A angústia pode nos separar do Espírito Santo? A perseguição, as injustiças, a fome, a nudez, perigos, a espada? Como está escrito, por amor de ti. Está escrito isso. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
são os gemidos que nós sofremos aqui neste mundo. Embora estejamos no reino de Deus, mas a nossa carne, o nosso corpo, como diziam os antigos, ó, estes olhos que a terra há de comer e não podem ver esses problemas diante da grandeza do Altíssimo em nós, dentro de nós, vasos de bênçãos, vasos de barro, mas carregando ouro. Lembra que nós falamos lá da Arca da Aliança, que continha a vara de Arão, que era a lei, a vara de Arão, que era a disciplina, a palavra, os 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e também o pote com o pão, quer dizer, com o maná, 3 coisas que haviam que estavam dentro da arca, que representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, essa arca não é de ouro. Não. Essa arca é você, sou eu, cada pessoa que é filha de Deus, que é nascida do Espírito Santo. Dentro dela está a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o nome de Deus. Você já pensou nisso? Quer dizer, tribulação, angústia, injustiça, tititi, inveja, isso é coisa do reino deste mundo, é coisa do reino das trevas, o reino deste mundo. Quem está no reino de Deus vira as costas para isso, não dá a mínima para isso. Então, quando uma pessoa diz assim, por exemplo, eu não vou mais na igreja, poxa, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, o pastor virou a cara, nem me cumprimentou. Essas besteirinhas, essas picuinhas do inferno, não acontecem com aqueles que são nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus despreza essas picuinhas, porque está por cima, está no reino de Deus, está sujeito ao Espírito Santo, carrega consigo o nome de Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus, como aquela arca da aliança. Até hoje ninguém descobre onde está essa arca. Está assim, Deus fez desaparecer essa arca, para ninguém vir certamente adorá-la. A arca hoje, da arca da aliança, sou eu, você, que está inserido no reino de Deus. Então, onde quer que nós vamos, então, ali, o nome de Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus estão vivas. A pessoa gera vida. Ela está sempre falando. É uma das razões, eu odeio falar sobre qualquer outra coisa. Esses assuntos do mundo, o que fez, deixou as modas. Olha, tudo isso é desprezível para mim. Eu gosto de falar só das coisas de Deus. Por isso que às vezes eu fico aqui falando, e quando eu começo a falar é difícil parar. É difícil parar. Porque eu quero falar daquilo que transborda dentro de mim. Não é que eu seja melhor do que você e vice-versa, nada disso. Mas é que quem tem a palavra de Deus, o nome de Deus e o Espírito de Deus dentro de si, quem carrega o reino de Deus dentro de si, onde vai, quer jorrar, quer dar, quer fazer outras pessoas conhecer.
quer ter, quer fazer as outras pessoas terem também. Às vezes somos mal compreendidos, é verdade, mas vai fazer o quê? A água, quando a pessoa se torna fonte, ela jorra, ela dá. Quando ela não é fonte, ela quer receber, só receber. O reino do mundo só quer receber. Quem é do reino de Deus só quer dar. Olha aí a diferença. Entendeu, minha amiga? Então ele diz assim: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai eterno, é o Espírito Santo. Porque estou certo de que nem morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente século, naturalmente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Puxa vida, leia isso, amiga. Romanos capítulo 8. Leia todo esse capítulo. Leia, mas leia pensando, meditando. Se você estiver no reino de Deus, você vai se identificar. Você vai correr para o abraço. Você vai se alegrar. Agora, se você não tiver, então você vai correr atrás para poder tê-lo. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial. É a entrada no reino de Deus. Se você quiser qualquer igreja universal do reino de Deus, você vai encontrar uma porta para você entrar, adentrar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus. Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha nos dar o pão nosso de cada dia, para que o dia de hoje, o pão nosso do dia de hoje, venha nos dar a saúde espiritual, a saúde emocional, para que o nosso corpo venha agradecer. Uma coisa leva a outra. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem falado aqui sobre o coração, né? A gente tem pensado, raciocinado sobre o coração. O coração, como Deus define, é desesperador. O coração é desesperadamente, melhor falando, corrupto, desesperadamente enganador e perverso. Esse é o coração humano. Nós nascemos com esse coração ruim. Não é que nós sejamos ruins, mas o coração, a alma, é a alma inclinada para o mal, inclinada para os nossos gostos, inclinada para os nossos desejos, inclinada para as nossas cobiças, inclinada para a glória deste mundo, para o poder deste mundo, inclinada para ser paparicada neste mundo. Pois bem, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a dica de como nós podemos resolver o problema pior que temos, que carregamos conosco. O pior inimigo nosso é o nosso coração. Então, ele dá a solução. A solução é esta:
matar o coração, sepultar esse coração, morrer, fazer morrer essa natureza, esses desejos, essas vontades, deixar de querer o que é mal, deixar de querer o que é injusto, deixar de querer aquilo que é satânico, diabólico, que é, como diz a Bíblia, né? O pecado é como mel na boca, é doce, suave, mas quando chega no estômago é como fel. Então, se nós recusarmos atender às necessidades, às cobiças, melhor dizendo, do coração, do nosso coração, e começarmos a querer o que é justo, o que é certo, começarmos a desejar, ter sede, ter fome do que é certo, do que é justo, do que é correto, do que é limpo. Então, assim nós estaremos manifestando diante de Deus um propósito, um desejo, um querer que vai ao encontro daquilo que Deus quer nos dar, um novo coração. Então, muito bem, você, eu, todos nós temos as nossas inclinações para satisfazer o nosso coração. Uma vez eu já falei aqui, eu vou tornar a dizer, quando nós ficamos diante daquele prato cheio de patinhas de caranguejo, estava uma delícia. Então eu comi além daquilo que eu deveria. Por quê? Para satisfazer o coração. Só isso. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho certeza da minha salvação, de ter um novo coração. Deus me deu um novo coração. Ele me deu um novo coração. E o que eu quero sempre é o que é justo, que é certo, correto. Mas, quando eu sentei à mesa para comer aquela patinha, quando eu vi, eu coloquei um na boca, puxa vida, aí suscitou aquele sabor, e eu comi mais um, e mais um, e mais um. A minha boca não satisfazia, os meus olhos não satisfaziam, o meu estômago não me satisfazia. Eu queria mais, 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 sempre esperando que viesse satisfazer, mas não satisfazia. Então quer dizer, isto Jesus chama de gula, guloso, daí vem a palavra guloso, é pecado, é injusto, não é bom, é injusto para com o próprio corpo, o organismo, você comer além daquilo que você necessita. Então, eu fui levado pela visão, pelo sabor, pelo cheirinho, enfim, eu acabei me inclinando e comi além do que eu poderia. O que aconteceu? O resultado, obviamente, eu fui colher o resultado. Eu tive que ir no médico e falar, doutor, estou aqui desesperado. Eu passei uma noite horrível, aquela noite, muita dor. E aí, resolveu o problema, quer dizer, fui resolvendo o problema com o passar dos dias. Mas quem me fez pecar? Quem me fez ter a gula? O diabo, ele tentou Eva. O diabo não me tentou com aquilo, porque ele tenta com tudo, mas ele sabe
a resistência natural que o meu novo coração tem. Porém, não foi o diabo, foi a própria patinha de caranguejo. Eu comi além do que eu deveria. Eu fui desequilibrado naquele momento. Estou falando isso para vocês porque, às vezes, a pessoa tem um problema físico, um problema de saúde, e aí ela fala, poxa, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que, poxa, meu Deus, o diabo sopra isso, você não tem o Espírito Santo. O diabo sopra pensamentos, mas comigo não aconteceu ele falar essas coisas, trazer o pensamento assim. Eu estava só satisfazendo os meus caprichos ali naquele momento. Eu estava com saudade da patinha de caranguejo, a gente viaja para esse mundo afora e nem sempre tem condições de tê-los. Mas o que aconteceu? Eu colhi os frutos daquele meu olho grande. Eu sofri. Você talvez esteja colhendo fruto daquilo que o seu coração quer ou tem insistido. Esse é que é o problema. No meu caso, foi o patinha de caranguejo. No caso, eu tinha um irmão que faleceu, coitado. Mas o meu irmão faleceu porque ele tinha uma fissura por mulher. E acabou desgraçando a vida dele por causa de mulheres. Ele não conseguiu constituir uma família, não conseguiu ter paz, não conseguiu ter uma vida saudável por causa da cobiça dele. E assim são as pessoas, seja cobiça do dinheiro, seja cobiça do poder, seja cobiça disso, daquilo outro, qualquer que seja o desejo do coração, que vai além daquilo que você necessita para o corpo, no caso, para o corpo, você estará fadada ao sofrimento. Não tenha dúvida disso. Por isso que a gula é pecado. Eu sabia daquilo? Sabia, mas eu tinha esquecido. E eu queria satisfazer o coração. Você vê como o coração desgraçadamente corrupto. Eu tenho um novo coração, graças a Deus. Eu tenho um coração ajuizado, digamos assim. Porém, eu tenho que estar sempre vigiando esse coração, cuidando, para não deixá-lo se inclinar nem para um lado, nem para o outro. E fazer o que é certo, mantê-lo num caminho certo de justiça. Isso de equilíbrio, isso é que agrada a Deus. É o que o rei Davi disse: agrada-te do Senhor, satisfaça ao Senhor, deleita-te no Senhor. Quer dizer, agrada ao Senhor. Como é que eu posso agradar ao Senhor? Quando eu aspiro, desejo, quero o que é certo, o que é justo. Então, se eu penso alguma coisa que não é bom, então eu tenho que remover aquele pensamento e pensar no que é bom. Entende? Isso cada um tem que resolver o seu próprio problema. Eu tive que resolver o meu problema. Eu tinha que me manter na fé. Fé não é você apenas dizer, eu creio em Deus, e fazer oração, e fazer jejum, e frequentar a igreja. A fé envolve todo o seu ser, espírito, alma e corpo, obviamente, para que você viva uma vida saudável, para que nós vivamos uma vida saudável. Então, graças a Deus, eu aprendi, mas mesmo tendo aprendido a lição, eu não posso, de forma nenhuma, esquecer. Eu não posso cochilar sequer. Eu tenho que estar sempre vigilante. Então,
agrada-te também do Senhor. Agrada ao Senhor, querendo o que é justo, que é certo, porque Deus é justiça. Quem crê em Deus ama a justiça. Quem ama a Deus ama a justiça. Quem crê em Deus crê na justiça divina. Crê, acredita e se alimenta dessa justiça. O que vai acontecer? Aí ele diz, agrada-te do Senhor e o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Ele sabe que o nosso coração é sempre desejoso, está sempre querendo alguma coisa, é cobiçoso. Ele tem que comer, ele tem que beber, em outras palavras, de forma espiritual. A nossa alma tem que ser satisfeita. Então, quando a nossa alma se satisfaz ao Senhor, deseja o que Deus oferece, que é a justiça, o que é certo, então o Senhor naturalmente vai satisfazer os desejos da nossa alma ou do nosso coração. Agora você pensa, imagina, você acha que Deus não tem gosto, que o gosto de Deus é diferente do seu gosto? Como eu pensei uma vez, não, Deus não tem gosto, não sabe o que eu quero. Não, Ele sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente necessita. Ele não nos atende de acordo com o que nós queremos, mas o que nós precisamos. O pai não dá para o filho o que ele quer, apenas o que ele precisa, para que ele não venha se tornar guloso, para que ele não venha se perder, para que ele não venha se destruir. Então, minha amiga e meu caro amigo, você quer um novo coração? Comece a fazer o que é certo. Comece a agir de acordo com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é justamente para controlar, para dirigir, para inspirar o nosso coração, a nossa alma, melhor falando. Então, coração é alma, alma é coração. Então, se você cuidar para viver uma vida pautada no que a palavra de Deus ensina, você está colocando a sua alma no caminho certo. E é óbvio que o Espírito Santo vai fazer, vai dar o retorno. Você vai semear a obediência, vai colher os frutos da obediência, que são as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Amanhã estaremos falando mais um pouquinho do coração. Mas não esquece disso não, minha amiga, meu amigo. Cuide do seu coração, porque dele procedem as fontes da vida eterna, mas também da morte eterna. E isso quem decide é você. O meu coração decido eu. Cada um decide pelo seu próprio coração. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha remover as escamas que impedem vocês enxergarem a palavra de Deus, enxergarem o reino de Deus, verem o invisível. Porque o visível qualquer um vê, mas o invisível somente quando a pessoa tem o Espírito Santo. Aí a grande necessidade de nós termos o Espírito Santo, para que nós vejamos os nossos inimigos e venhamos nos precaver. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não detecta os inimigos. Eu falo, não é os inimigos pessoas, não, os inimigos espirituais. Porque a nossa luta, você sabe, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quer dizer, não é contra pessoas, seres humanos.
A nossa luta é contra o diabo, o inferno, os demônios. É contra as forças espirituais do mal que atuam nesse mundo tenebroso. Agora, presta atenção, eu queria que vocês compreendessem uma coisa, porque isso aqui essa é uma grande revelação. Grande revelação. Eu estava pensando a respeito de Zaqueu. Nós falamos ontem. Zaqueu era ladrão. Aliás, ele era o chefe dos ladrões. Ele era o chefe dos ladrões, porque ele era o que coletava os impostos para Roma. E ele era inimigo número 1 do povo de Israel. Aliás, todos eles, todos os publicanos. Mas Zaqueu era um pecador ladrão. O grande pecado dele era roubar. Tinha outros também, mas eu queria que você analisasse comigo a fé que salva. A fé que salva, da fé que cura. Há uma diferença aí enorme. E as pessoas não sabem, nem sempre têm conhecimento disso. Por exemplo, Zaqueu era ladrão, era o chefe dos ladrões, mas ele tinha grande desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. Isso estava dentro dele. Ele tinha sede de conhecer Jesus, porque ouvira falar muito de Jesus. Então ele subiu na árvore, ficou lá esperando Jesus passar para poder vê-lo. Quer dizer, um homem rico, um homem de posse, estava lá trepado numa árvore, esperando Jesus passar. Quer dizer, uma espécie de humilhação, eu diria. E quando Jesus, claro, Jesus sabia disso tudo. Jesus já tinha esse discernimento. Quando ele passou debaixo da árvore, ele parou, ele tinha uma multidão com ele, mas nessa multidão somente uma pessoa estava realmente interessada em conhecê-lo, que era Zaqueu. Então ele parou debaixo da árvore e olhou e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele sabia que dentro daquele homem baixinho, anão praticamente, ladrão, ali havia um coração sedento de conhecê-lo, conhecer Jesus. Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele foi. Quando estavam todos comendo lá, e bebendo e tal, os fariseus, os religiosos, hipócritas, perguntaram: mas ele come com pecadores e tal. Aí Jesus falou: olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, em outras palavras, eu vim aqui para salvar alguém, para curar alguém que está doente e quer a minha ajuda. E, de repente, por livre e espontânea vontade, de forma liberal, nada obrigado, nada forjado, ele mesmo, Zaqueu, tão feliz, tão alegre, por ter o Senhor da glória ali sentado à mesa com ele, na sua casa, ele, compungido o seu coração, sensibilizado, disse: Senhor, eis que eu decido dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais a essa pessoa que eu roubei. Não foi o dinheiro que ele deu, a riqueza que ele tinha, que fez com que ele fosse abençoado. Não. Mas foi a atitude de Zaqueu. A atitude dele, a decisão dele. Porque quando a pessoa se sensibiliza
com a presença de Deus, essa pessoa, ela ela se entrega 100%. Ela realmente se envolve de todo o seu coração. Então, por conta dessa atitude, não foi porque ele deu os bens dele para os pobres, nem porque ele restituiria 4 vezes mais aqueles que ele roubou. Não, mas porque ele estava compungido no seu coração. Olha só que tipo de fé que Deus se agrada. E então Jesus disse: verdadeiramente hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu foi salvo. Salvo não porque deu os bens dele para os pobres, mas salvo porque ele encontrou uma riqueza muito infinitamente maior de tudo que ele tinha. Ele encontrou Jesus, o Salvador. Essa é a fé que agrada a Deus. Por outro lado, nós vemos também os 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé e clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus mandou eles se mostrarem lá para os sacerdotes, e eles foram. E quando foram, eles ficaram curados. Eles ficaram curados. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer. Diz, mas quando ele voltou, aquele que voltou, diz aqui o texto, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano, quer dizer, não era judeu, era um estrangeiro. Veja só. Os outros 9 eram judeus, eram lá descendentes de Abraão. Mas somente este era estrangeiro. Mas foi ele que voltou dando graças. Aí Jesus disse assim: peraí, não foram 10 os limpos? Jesus tinha contado. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro, aquele estrangeiro. Então Jesus disse: olha só que bacana, amiga e amigo, levanta-te, porque ele estava com o rosto em terra, glorificando a Deus, reconhecendo Jesus. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé dos outros 9 curou aqueles 9. Mas a fé daquele estrangeiro não apenas o curou, mas o salvou. O salvou. Então, eu fiquei pensando, puxa, meu Deus, quantos que o Senhor deve estar contando? Poxa, não foram 1000 ou 1 milhão ou 10 milhões de pessoas que já foram curadas, que foram libertas, foram abençoadas economicamente, foram abençoadas com casamento, tiveram suas vidas transformadas. Não foram milhares e milhares e milhares de pessoas que foram curadas, libertas, abençoadas economicamente? Sim, foram. Quantos voltaram? Jesus disse: onde estão os 9? Onde estão os 9? Ninguém respondeu.
E quem sabe, minha amiga e meu amigo, quem sabe você é um dos 9. Você já foi curado, você já foi liberto, aconteceu um milagre extraordinário na sua vida. Você experimentou o poder de Deus. Mas, o que você fez? Você voltou para dar glórias a Deus? Você reconheceu, voltou para reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador? Você reconhece que Ele curou você, que Ele abençoou a sua vida, mas você não reconhece Ele como seu Senhor, o seu Senhor e Deus e Salvador. Então, eu estou até me lembrando de uma senhora, já falei aqui há algum tempo atrás, ela teve a sua filha ressuscitada, ao ponto de o médico pedir perdão para ela. O médico pediu perdão para ela, porque ela já estava fria. O médico tinha dado o laudo que a criança estava morta. Mas ela disse, não, a minha filha não morreu. E ela bateu de frente com o médico e, de repente, a filha dela começou a respirar. E o médico se ajoelhou e pediu perdão para ela. Então, pessoas que receberam bênçãos inimagináveis. Mas esta senhora depois abandonou a fé. Não sei onde ela está. Não sei se está na fé ou não, mas pelo menos a gente não tem conhecimento dela ter voltado. Espero que tenha, para dar graças a Deus. E quando volta, não volta só para dizer obrigado, Jesus. Não é isso, não. Volta para se integrar ao corpo de servos de Deus. Ó, meu Pai, eis-me aqui para te servir pelo resto da minha vida. Essa é a fé que salva. A fé que faz a diferença. Jesus disse várias vezes, você pode ler isso, para os doentes que foram curados, ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Mas muitas pessoas, como os 9 leprosos, foram curados, mas não foram salvos. Então isso explica por quê, e responde a sua pergunta, poxa, mas o bispo fulano, o bispo Beltrano, o pastor, aquele pastor era tão usado por Deus, ele usou a fé, ele me curou, ele saiu, deixou a família, onde ele está? Então, essa é a razão. Muitos ingressam na obra movidos por essa fé de cura, de libertação, a fé de milagres, mas não da fé do maior milagre, que é a cura da alma. Não adianta a pessoa curar a ferida física, mas manter a sua alma doente, enferma. E quando Jesus fala, te salvou, é a alma. Ele salva é a alma. O corpo, ele cura, mas é a alma que se salva. O corpo fica por aí, depois que morre. Mas a alma, é a sua alma, minha amiga e meu amigo. A minha alma, a nossa alma que está em jogo. Se você foi curada, não foi curada, mas você reconheceu intimamente Jesus como seu Senhor e Salvador e continua reconhecendo e mantém-se nesse propósito, então você é salva. Agora, se sair, se abandonar o barco, aí já era.
Você entende que eu estou falando? É bom você avaliar a sua fé. E eu não falo isso para criticar os que saíram, censurar, jogar pedra, nada disso. Eu estou falando isso para que você saiba que tipo de fé que você tem tido em Jesus. Porque uma coisa é você ter fé para ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e outra coisa é você ter fé para manter-se na fé. Aí é que está a grande diferença. A fé para manter-se na fé. Porque a fé que cura, que liberta, não é a mesma fé que mantém a gente na fé. Insistente, perseverante, mesmo diante das adversidades, manter aquela fé. Então, avalie, amiga e amigo, a fé que você tem. É como nós falamos ontem. Para você receber a bênção de Deus, as curas, libertações, maravilhas, prosperidade, você não precisa se arrepender. Nenhum deles se arrependeu dos 9. Nenhum deles. Somente um é que voltou o estrangeiro, mas os outros 9 não se arrependeram. Não precisaram se arrepender, porque eles foram curados. Aí, o outro, o estrangeiro, o samaritano, que foi curado, mas ele reconheceu, ele voltou para reconhecer Jesus, tanto que se ajoelhou e colocou o rosto no chão. E Jesus disse: levanta-te, porque a tua fé te salva. Essa fé que salva. Os outros foram curados. Resolveram o problema físico, material, mas não resolveram o problema da alma. Esse resolveu o problema físico e também da alma. Essa é a verdade. É duro falar assim, mas, poxa, bispo, eu fui curado disso, eu fui curado. Eu falei daquela senhora que teve fé para ver sua filha ressuscitada. Uma fé, poxa, invejável. Mas, depois, acabou. Então, amiga, para a gente, eu repito, para a gente ser curado, receber bênçãos, saúde, ter a família restaurada. Por exemplo, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos reuniões especiais para a família, para salvar a sua família, salvar o seu casamento, mudar o seu casamento. Isso mesmo, mudar o seu marido, mudar a sua esposa, fazer de vocês dois um só. Porém, se você tem fé, você vai receber essa orientação. Por exemplo, no templo, hoje à noite, às 8 da noite, com a Cristiane e o bispo Renato. Então, você tem fé para isso? Então vai. Você vai receber. Agora, uma coisa é a fé na bênção ou para as bênçãos físicas, materiais. Outra coisa é a fé para alcançar a eternidade, a salvação eterna. Essa tem que haver. Tem que haver arrependimento. Sem o arrependimento, não há como você ser salvo. Não há como. Tem um texto que eu estava meditando, que vale até a pena aqui falar para vocês. O texto que o profeta Ezequiel falou, que Deus falou através do profeta Ezequiel. Ele disse assim: a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, essa ficará separada de mim. O filho
não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, se converter, e para conversão há necessidade de arrependimento. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, com certeza viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Que maravilha, como Deus é bom. Pela justiça que praticou, viverá. Veja que o arrependimento se trata de atitude. A fé do arrependimento é uma atitude que cada um tem que tomar diante de Deus. Aí Deus fala assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva? Essa é a pergunta. Quer dizer, Deus não tem prazer na morte eterna dos ímpios. Ele quer salvar. Por isso Jesus veio a este mundo. Aí diz aqui também: desviando-se o justo da sua justiça, quer dizer, a pessoa está vivendo na justiça. Está vivendo na justiça. Mas se desviar dessa justiça, quer dizer, da palavra de Deus, do comportamento ético, do comportamento de acordo com a Sagrada Escritura, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo, agindo, tomando atitude com retidão e justiça, conservará este a sua alma. Conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte. Reconsidera e se converta de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Não é forte isso? Muito legal, mas tem mais. Tem muito mais. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E quer dizer, em outras palavras, não adianta eu pessoalmente, andar na justiça com Deus toda a minha vida. Mas, se no finalzinho da minha vida eu cometer iniquidade, tudo aquilo que eu fiz não valeu de nada, eu vou ser condenado. É isso aí. Eu tenho que manter a minha integridade, viver na justiça, na verdade, todos os dias até o último suspiro. Se por acaso eu, no último momento, cair, já era. Eu perco a minha salvação, a salvação da minha alma. Então, minha amiga, isso é muito forte. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que transforma a vida das pessoas. Não adianta as pessoas receberem bênçãos, curas, se elas não se arrependerem dos seus pecados,
a alma delas vai continuar enferma. E se morrer, ela está perdida por toda a eternidade. Não tem jeito. Porque depois que morre, não há mais o que fazer. Isso é muito forte. Vale a pena ter o outro texto aqui que eu escolhi, que eu procurei, achei, lá do profeta Ezequiel. Eu vou deixar aqui para vocês depois lerem. Quando, isso Deus falando, através do profeta, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, quer dizer, se ele agir a sua fé de acordo com a minha palavra, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu tomou atitude. Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, porque eu roubei. Isso era deles. Eu vou dar para os pobres a metade. E se eu roubei alguém, particularmente, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Isso tudo está escrito lá em Ezequiel, no capítulo, tem o capítulo 18, tem o capítulo 36, 33, versículos 13 a 16. Então, você que quer muito além do que esse mundo nos apresenta, uma vidinha mesquinha, medíocre, você quer uma vida eterna, tem que haver arrependimento. Arrependimento, batismo nas águas, sepultamento da sua velha natureza, e aí sim, os céus vão se abrir para você receber o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Isso é muito forte, isso aqui é extremamente forte. Quer dizer, se o pecador viver no pecado toda a sua vida, mas no último momento se arrepender, tomar atitude de arrependimento, como aconteceu com Zaqueu, ele é salvo. Se o justo viver toda a sua vida na justiça, mas no último momento cair, ele vai ser punido, ele vai morrer para Deus. Essa é a realidade. É duro, mas é a verdade. Avalie a sua fé. Muita gente, como os 9 leprosos, muita gente foi curada de suas lepras, mas não curaram suas almas. Muita gente foi curada de câncer. Muita gente foi liberta dos demônios, da maldição que foram vítimas. Mas mantiveram suas almas ainda enfermas. Deus não pode fazer nada, porque ele dá a solução para todos. Ele não tem prazer, ele não tem nem prazer na morte do ímpio, quanto mais do justo. Mas o justo tem que viver na sua justiça toda a sua vida, para que então ele seja promovido para viver a eternidade com Deus. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque esse texto aqui, esses textos aqui, dessa palavra de Deus, é Deus falando, ele falando através do profeta. O Espírito Santo falando através do profeta Ezequiel. Vale a pena você ler e pensar e repensar e meditar nesse texto, porque isso aqui assusta.
Isso aqui faz a gente colocar a barba de molho. Isso aí faz a gente ficar atento para que a nossa alma esteja permanentemente nas mãos de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amigos, muito bom dia. Deus abençoe a vida de todos vocês, cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha guiá-los, orientá-los, venha falar pessoalmente com cada um de vocês. Porque se você for uma dessas pessoas que Deus fala, então você pode se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Porque quando Deus fala, acontece. Acontece. Quando Ele fala com a gente, é toda alegria, é todo prazer, é uma felicidade. Porque o Criador falou com a criatura miúda, insignificante. Eu diria um verme, mais um verme neste mundo imundo. Mas quando Ele fala com a gente, é porque Ele escolheu a gente. Quando Ele falar com você, é porque Ele falou com você. Ele escolheu você. Você já imaginou isso? Você ser uma pessoa escolhida? Você sabe que Deus é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, Ele é o Criador. Ele é autoexistente. Ele não foi criado como nós. Ele não nasceu como nós. Ele não foi gerado como nós. Ele é autoexistente. Vai entender isso, né? Mas se você quiser ter uma ideia da grandeza de Deus, você tem ouvido a sua palavra e você gosta, você ama. Mas se você quer ter uma ideia, ainda que seja uma tênue ideia, vaga ideia da grandeza de Deus, saia agora, por exemplo, quem está vivendo na madrugada, aqui também descido, onde eu estou, e olhe para os céus. Olhe para os céus e veja as estrelas. Veja o que você pode contemplar nos céus. Grande demais. É imenso os céus. É ou não é? É tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa vista não alcança nem 1/1000 da sua extensão. Pois assim é Deus. Deus é grande. Deus é muito grande. Grande, infinitamente grande, imenso. E não há como mensurar a sua grandeza. E quando Ele escolhe alguém para falar, você vê, o infinito, o grandiosíssimo, escolhe uma criatura tão insignificante, tão pequenina, aqui na Terra. Isso é demais. Isso é profundo. Pois é, Deus fala com a gente, você sabia? Deus fala com você, fala comigo, fala com todos. Todos os que têm tido ouvidos para ouvi-lo. Aqueles que não têm ouvidos para ele, ele não fala. Mas quem tem ouvidos, quem é humilde para ouvir, escutar o que ele tem a falar, então, esse é um escolhido. E ele fala para as pessoas que ele chama, que ele escolhe. Ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração.
E o que significa isso? Significa que Deus, apesar de ser grande, grandioso, glorioso, infinito, ainda assim, Ele não é dono do nosso coração. Ele não é dono. E por não ser dono, Ele pede, dá-me o seu coração. Você já pensou nisso? Deus pediu o seu coração. Por que Deus pede o teu coração? Olha a humildade dele. Lembra que Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração? Pois bem, Deus pede a você, a mim, o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me. Deus pede. Imagine, o autor, o criador da vida, o autoexistente, o todo-poderoso, que fala e as coisas acontecem. Mas quando diz respeito à alma humana que Ele criou, que Ele nos deu, Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Por quê? Porque quando Deus fez Adão e Eva tinham um coração de acordo com Deus. Quer dizer, a alma, ele tinha uma alma solícita, humilde. Eles não conheciam o mal, eles só conheciam o bem. Então, havia comunhão entre eles e Deus. Porque tudo era bom, tudo era bem. Mas quando Adão e Eva pecaram, ou melhor, quando Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus, então eles se separaram de Deus. Eles se separaram. Eles escolheram seguir o caminho do mal, que eles não conheciam, mas passaram a conhecer depois que desobedeceram à voz de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, a partir dali, o homem tornou-se senhor de si mesmo. Ou melhor, o homem deixou de ser servo de Deus para ser servo do mal, do diabo. Porque ouviu a voz do diabo, é óbvio, se submeteu ao diabo. Você é servo da voz que você ouve. O Senhor da sua vida é aquele que fala e você obedece. Então, quem é que você tem obedecido? Qual a voz que você tem obedecido? Pois bem, se você ouve a palavra de Deus e obedece, você é serva de Deus, servo de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, então você vai ouvir a voz do mal. E, obviamente, você será escravo do mal, servo do mal. Mesmo assim, você tem um coração que é seu. Você pode tomá-lo de volta e devolvê-lo para Deus. Você pode. Você pode pegar o seu coração e entregar para Jesus. Você pode. Claro, você vai ter que deixar de dar ouvidos à voz do mal ou à voz do seu coração, porque o coração é enganador, perverso, cruel. Ele que faz a gente sofrer, ele que faz a gente gemer nesse mundo. E eu estou me referindo à alma. Coração é alma é coração. Então, quando a pessoa dá vazão ao seu coração, à sua alma, então ela é senhora, senhor do seu coração. Só que, sendo senhor do seu coração, na realidade não é ela. É o mal que está por trás dela. E por isso o ser humano sofre. Todos os nossos sofrimentos se dão exatamente no coração. Porque quando a alma, que é o coração, sai do corpo,
o corpo não sente mais nada. Pode fazer o que quiser com o corpo. Mas enquanto a alma estiver no corpo, é ela que sente tudo. Ela que sente alegria, ela que sente tristeza. Ela que sente vontade de amar ou vontade de odiar. É ela. É óbvio, quando a alma humana, ouve a voz do Espírito, o Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito, à nossa inteligência, quando a alma se submete ao Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, então ela é feliz. Então, Deus, ele não tem poder sobre a sua alma, ele tem poder sobre tudo no mundo, mas a sua alma não. A sua alma é sua. Você é livre para ouvir a voz do Espírito Santo ou resistir a essa voz. E Deus está falando para você que me assiste nesse momento: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filha minha, o teu coração. Na verdade, está falando, dá-me, filho meu, porque alma não tem sexo, alma não tem idade. Alma é alma. Alma é alma. Então, o que você vai fazer com essa palavra, esse pedido de Deus? Ele está pedindo que o seu coração. Bispo, eu já me entreguei, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já faço isso, eu faço aquilo, eu sou obreiro tal. Você pode ser o que você for. Pode ser até um bispo, uma bispa. Você pode ser o que você é ou tem sido. Mas, se você não deu o seu coração para Ele, se você não rendeu as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos pessoais, se você não o entregou tudo, seu coração não é dele. O coração, quando o nosso coração é de Deus, ele reina, ele governa, ele fala e o coração obedece. Mas quando não é de Deus, ele resiste. Ele é cabeçudo. Ele é como aquela jumenta que eu falei para você, teimosa, teimoso. E a pessoa sofre. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E o outro, e seguindo o texto, ele diz assim: e os teus olhos observem os meus caminhos. De outra feita, no mesmo capítulo, ele fala assim, olha só que bacana, que legal, Deus falando. Olha só, e que isso é lindo demais. Ele fala assim: filho meu, se o teu coração, o que quer dizer? Se a tua alma for sábia, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração, quer dizer, a minha própria alma. Muito forte, né? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também, quer dizer, se alegrará também o meu coração, o meu próprio coração, sim, o meu próprio coração. E exultarão as minhas entranhas. Olha só, Deus fala, exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. E aí ele continua falando sobre essa alma. O teu coração não inveja os pecadores. Antes permanece no temor do Senhor todo dia.
todo dia. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Olha só que bacana. Ouve, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Dirige no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Deus, de forma suave, meiga, amorosa, gentil, bondosa, faz um apelo. Dá-me, filho meu, filha minha, o teu coração. Dá-me. E aí está o segredo do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ou seja, o mergulho da sua vida por inteira nas águas do Espírito Santo, só é possível com o seu coração entregue, rendido, submisso ao Senhor. Dá-me, filho meu, teu coração. Dá-me. E com certeza terás olhos para verem, terás juízo para seguires nos meus caminhos. Mas primeiro dá-me o teu coração. Deus está pedindo. Deus é dono de tudo, menos do seu coração. Enquanto ele não foi entregue também. Jesus veio a este mundo justamente para isso, para comprar o coração dos humildes, adquirir com a sua própria alma, com o seu próprio coração, o coração das pessoas. Só resta você decidir. Talvez você seja uma pessoa religiosa, bondosa, caridosa, você seja uma pessoa reta, você não vive no pecado, enfim. E você pensa, bom, agora eu estou agradando a Deus. Aparentemente sim, mas se você tem alguma coisinha que ocupa o primeiro lugar no seu coração, então o seu coração não é de Deus. Não é. Ainda que você seja uma pessoa boa, caridosa, não faça mal a ninguém. O coração tem que ser rendido ao Senhor. Está aqui meu coração, meu Pai. Seja feita a tua vontade. Quando você vê a grandeza de Deus, ou melhor, quando você tem ideia da grandeza de Deus ao olhar para os céus e ver a imensidão dos céus, saiba que o Deus, o grandioso Deus, ele sabe o que é melhor para você, para mim, para cada um de nós. Então é melhor que as nossas vontades, quer dizer, a nossa alma ou o nosso coração, as nossas cobiças, nossos desejos, enfim, toda a nossa vontade seja colocada nas mãos dele. Nós devemos confiar as nossas vontades na mão dele, deixar que ele cuide delas. Aí sim, ele será o Senhor do nosso coração. E aí sim, ele vai se agradar consigo mesmo e vai abençoar a nossa vida. É o que Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Legal, né? Muito glorioso, gloriosíssimo. É isso que eu queria dar para vocês. Filho meu, sê sábio e dirige-o no caminho, o teu coração, o caminho que é Jesus. Graças a Deus. Não esteja entre os beberrões. Não estejas entre os beberrões de vinho, ou mesmo de cachaça, seja lá o que for, nem entre os comilões de carne.
Não, não se perca. Venha comer da minha palavra, viver do pão nosso de cada dia que eu lhes darei. Graças a Deus. Mas não se esqueça, o seu coração é seu. Você tem o direito de negá-lo ou entregá-lo para mim. Eu estou pronto para recebê-lo. É o que Deus fala. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, Deus abençoe todos vocês. Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Quando a gente tem o Espírito Santo, tudo fica mais simples, mais objetivo, a gente não perde tempo. Olha só, eu gostaria que você prestasse atenção no que está escrito na primeira página, no primeiro versículo das Sagradas Escrituras. Presta atenção. Você está doente, você está enfermo, você está com a vida arruinada, você perdeu o seu casamento, o seu castelo desmoronou, você está triste, abatida, abatido. Qual é a situação que você se encontra nesse momento? Qual é? Qual é o desespero? Você está doente, enfermo? Você tem uma enfermidade mortal? Presta atenção, minha amiga e meu amigo. Mas presta muita atenção e que o Espírito Santo venha orientar nossas palavras, a minha mente, a minha boca, para que as palavras venham ao encontro exato, na medida certa da sua necessidade. Se a sua necessidade é o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então tudo que você tem necessidade vai acontecer se você crê nestas palavras. Presta atenção. Diz o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o segundo versículo diz: e a terra era sem forma e vazia. Talvez seja essa exatamente a sua situação. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus não faz nada imperfeito. Os céus e a terra eram perfeitíssimos. Mas alguma coisa aconteceu para que a terra se transformasse sem forma e vazia. Talvez seja assim a sua situação. Você nasceu bem. Até um determinado momento você viveu bem. Mas alguma coisa aconteceu na sua vida que você está assim, caída ou caído, prostrado, desanimado. Ih, vai mudar essa situação. Vai mudar. Vai mudar e vai mudar já. Quando nós falarmos com Deus em seu favor. Daqui a pouquinho. Presta atenção. A terra era sem forma e vazia. Por que sem forma e vazia? Ela se tornou sem forma e vazia porque o diabo, Lúcifer, foi expulso do céu e ele veio com a sua gangue para a terra e destruiu aquilo que Deus havia feito de perfeito. Essa é a nossa compreensão, nosso entendimento. Diz o texto que havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo. E o Espírito
Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus, obviamente, não aceitou aquela situação. Deus não aceitou que a terra fosse sem forma e vazia. Então o Espírito Santo disse, Deus disse, haja luz. E a luz se fez, e houve luz. Você crê nisso? Você acredita nisso? Haja luz. Na hora, ele falou e a luz se fez. Depois, ele disse, haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Só o poder do Altíssimo é capaz de separar águas e águas. Muito bacana isso. E Deus, então, disse, chamou a água, chamou as águas, separou as águas. Ele fez tudo novo. Muito bacana. E é isso que vai acontecer com você. Deus falou. E o que ele falou, aconteceu. E o que ele fala, acontece. É assim. Deus fala, acontece. Acontece porque é Deus, o Todo-Poderoso, o único que é verdadeiro Deus, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, grandeza. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Só Ele é digno. Não tem mais ninguém, não tem mulher, não tem homem, não tem criança, não tem velho, não tem nada, absolutamente nada que seja digno, mesmo que seja um mínimo de louvor, porque todos nós somos criaturas de Deus. Então, se há algum louvor, se há alguma gratidão que as pessoas têm que manifestar, essa gratidão é para com o Altíssimo Deus. Ele é o Criador. Só Ele é digno de glória. Somente Ele é digno de toda exaltação e majestade. Somente Ele é digno de curvar-nos. Nós nos curvamos diante dEle. É como nós mostramos, falamos nesse domingo passado, quando eu falei com as pessoas, olha, Deus, se Deus estivesse aqui fisicamente, Ele está em espírito, mas se Ele estivesse fisicamente, as cadeiras iriam se curvar, o povo estaria de joelho, todo mundo estaria de joelho, até os paraplégicos estariam de joelhos, as cadeiras estariam de joelhos, o púlpito, tudo que não tem vida passaria a ter vida e curvar-se-ia diante do Altíssimo. Só Ele é digno. Falamos ontem que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele não aceita dividir você com outros deuses. Ele não me aceita, não aceita dividir a minha vida com mais ninguém. Ele é o primeiro. Ele é o primeiríssimo Senhor dos céus e da terra. Você crê nisso, amiga e amigo? Deus falou e onde havia trevas, a luz se fez. Você crê nisso? Então agora mesmo, neste exato momento, você vai fechar os seus olhos
e vai pensar. Só isso. Meditar, concentrar a sua fé no Altíssimo Deus, aquele que falou. Quando a gente fecha os olhos, a gente só vê escuridão, não é isso? Mas quando nós fechamos os olhos e atentamos, abrimos o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais e ouvimos a voz de Deus, então, ao abrirmos nossos olhos, nós vemos a luz. Você vai ver a luz aí no seu lugar, seja no hospital, no presídio, seja debaixo do viaduto, seja num casebre, num barraco de papelão, seja num palácio, onde quer que haja alguém agora participando dessa transmissão, feche os olhos, porque quando você abrir os seus olhos, você vai ver a luz de Deus na sua vida. Se você está desejoso pelo Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo agora. Se você está doente, enfermo, qual é a sua necessidade? Que você mais necessita, vai acontecer agora, porque o Espírito do Altíssimo paira sobre você. Ele paira sobre você, assim como ele pairou sobre as trevas que haviam na terra, sobre a face do abismo. Ele estava se movendo, mas quando ele disse, haja luz, a luz se fez. Aleluia. Haja cura, vai haver cura. Você crê nisso? Você crê? Você acredita que isso é verdadeiro? Então feche os seus olhos e em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai nosso que estás nos céus, mas que estás também aqui conosco, com essa criatura que, como a terra era sem forma, vazia, e trevas havia ou há em sua vida, nós sabemos que o Senhor está aí com ela. O Senhor paira sobre aqueles que te invocam de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Oh, meu Pai amado e querido, em o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, sim, em teu santíssimo nome, o teu amado nome, o teu respeitável nome, o nome dos nomes, agora mesmo haja luz, e com a luz na vida dessa criatura, haja saúde física, ela seja curado, liberto de todas as trevas, de todos os pensamentos de dúvidas, de medos, de preocupações, de ansiedades, de toda a depressão desgraçada. Haja luz dentro deste corpo, meu Pai, deste templo que está em ruínas. Haja luz agora e seja reconstruído imediatamente. E essa criatura que vem buscando o selo do teu Espírito, o batismo com o Espírito Santo, essa criatura que tem estado desejosa para experimentar a tua glória, desça sobre ela agora, a glória do Deus Altíssimo. Eu sei, meu Senhor e Pai, que eu não sou nada, absolutamente nada, mas em obediência
a tua palavra, eu digo, esta criatura seja curada dessa enfermidade maldita. Esse espírito que tem atormentado, entrevado essa criatura, saia do corpo dela. Seja ela curada desde o alto da cabeça à planta dos pés. Receba o Espírito do Deus Altíssimo. Receba a luz que vem do Altíssimo. Seja livre. Seja livre. Para que quando os seus olhos se abrirem, você possa ver a luz. A luz que brilha não apenas ao seu redor, mas a luz que entra dentro de você, que é o Espírito do Altíssimo Deus. E eu falo isso, meu Pai, porque o Senhor deu autoridade. O Senhor concedeu autoridade para os seus discípulos, para curarem os enfermos, libertarem os oprimidos, dar vista para os cegos, arrancarem os espíritos imundos, para fazer notória, palpável, o teu poder na vida dos aflitos, feridos, cansados e sobrecarregados. E para que a tua glória venha pousar nesta criatura, nesta casa, para que então ela possa dizer verdadeiramente: a minha casa, a glória da primeira casa, agora foi banida, porque a maior glória desce sobre a minha vida, desce sobre essa pessoa neste momento. Em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja iluminada, seja abençoado, abençoada. Onde quer que você esteja, mesmo sem merecer, receba agora. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, quer dizer, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre e seja feliz, e esteja em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que o Espírito Santo, amiga e amigo, venha dirigir agora, a partir de agora, a sua vida, sua mente, seu intelecto, para você saber discernir entre o bem e o mal e possa então conscientemente seguir o bem, fazer o bem. Por onde quer que você for, você seja uma luz para que os que estão nas trevas possam vê-lo e então seguir os seus passos, seguir essa luz, a luz do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que creu, que na palavra de Deus você crê nesta profecia, nesta determinação, porque não é pelos nossos méritos, não é pelo meu mérito, nem pelo seu, mas pela autoridade da palavra de Deus, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.